Olá, galera, beleza? Bem, essa é a segunda aula gravada, ok? Nas aulas ao vivo vai dar uma diferença porque tem interação, tem as perguntas, né? Então vai dar uma diferençazinha maior, né? E as aulas ao vivo vão ser apenas registradas e aqui, que são as aulas que serão postadas na plataforma. Tranquilos? Bem, galera, o negócio é o seguinte. Como eu falei na última aula aí, ok? Só para revisar aí, né? Eu falei na última aula o seguinte, que toda carga positiva, quando ela é colocada próximo de toda carga de prova positiva, Qzinho, quando colocada próximo, né, na região, né, no campo magnético de uma carga positiva, ok? Ela acompanha o sentido do campo elétrico, beleza? Então, essa força elétrica que ela vai surgir, né, que ela vai sofrer, é no mesmo sentido do campo elétrico, beleza? Lá no material de vocês tem alguns tópicos falando sobre trajetórias de cargas de prova, né, de partículas em geral e tal, em, em campos magnéticos, em campos elétricos, perdão. E alguns exercícios que lá na terceira aula gravada, né, nós discutiremos. Bem, então, toda carga positiva acompanha, isso é convenção, tá? E em contrapartida, toda carga negativa se opõe ao campo do Qzão. O Qzão é referência para gerar campo, né? E o Qzinho sofre uma força contrária ao campo quando colocada próximo de uma carga de um Qzão positivo. Então a carga negativa ela contraria o campo, ok? Tranquilos? Então, mais para revisar. Isso aqui organizou um pouquinho as ideias que foram discutidas na última aula, ok? Para ficar mais claro quando começarmos a fazer alguns exercícios, vai melhorar bastante. Bem, o que seria isso aqui? Bem, isso aqui é a única coisa que ele fez aqui foi o seguinte, galera. Ele só comparou duas coisas. Eu não vou perder a oportunidade, né, de sempre fazer aqui uma analogia entre força magnética e campo magnético, beleza? Ele comparou as forças. Eu acho que se eu pegar alguma coisa aqui em branco, acho que é melhor. Bem, ele fez o seguinte: de um lado, o gravitacional, o campo, vamos pensar em campo. Aqui seria mais um campo, aí uma ideia do que eu falei, mas de forma mais matemática, vamos dizer assim, né? Então eu tenho as duas grandes áreas aqui. Eu tenho aqui o gravitacional, né? Gravitacional, ok? E aqui eu tenho o campo elétrico. Eu vou usar essa ideia quando eu começar a falar, por isso que às vezes eu confundo muito, né? Confundo não. Penso uma coisa e falo outra, né? Falo muito do magnético. Aqui a gente vai copiar essa ideia. E esse aqui é o campo elétrico, ok? Bem, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho duas forças. Não, não é duas forças, perdão. São duas maneiras de se falar da mesma força. Uma é quando eu falo do força-peso, né? Que eu estou preocupado exclusivamente, né, com o que está acontecendo com o Mzinho, né? Ele está inserido em um campo gravitacional, que é o G, né? E eu estou preocupado com ele, ok? A mesma coisa eu faço lá no campo elétrico. Quando eu falo F, olha que originalidade, ó. Quando eu falo do F, que é o P ali da força-peso, né? E apresenta essa fórmulazinha, eu tô preocupado com qual é a força, o que está acontecendo com o Qzinho quando inserido num campo elétrico. É a mesma coisa, tem o mesmo teor, né? E quando eu falo exatamente sobre força gravitacional, aí eu já venho aqui, né? Falo que independe do meio, né? Falo que depende da massa maior que gerou o campo, né, atuando sobre a menor, né, que está sofrendo a ação do campo, e a distância ao quadrado. Né? Quando eu falo isso aqui, eu estou falando da mesma força que eu acabei de falar aqui. Porém, aqui eu estou. Não é à toa que
que chama gravitação universal. Eu estou dando todas as componentes. Eu estou falando que não depende do meio. Estou mencionando quem gerou esse campo e coloquei aqui quem está sofrendo a ação desse campo. Aí eu vou, de forma bem original, faço a mesma coisa aqui, ó. Aí eu já falo, opa, esse aqui depende do meio, né? Depende de quem gerou, que é o Qzão, depende do Qzinho, aqui é módulo, tá? E da distância que existe entre essas duas cargas, da mesma forma que era lá entre as duas massas. O que eu faço aqui? Tá? Eu vou lá e comparo essas duas formulazinhas aqui, ó. Porque eu já fiz isso lá na gravitação e chegamos a uma conclusão interessantíssima, né? Tudo é interessante em física. Cheguei à seguinte conclusão: quando eu comparo essas duas forças aqui, ó, massa vezes G, que é o campo gravitacional, com Gzão, Mzão, Mzinho e a distância, eu chego a uma conclusão muito interessante, que é que esse campo gravitacional não depende do Mzinho e depende exclusivamente, tá? Depende exclusivamente, vou destacar bem aqui, só da massa de quem gerou esse campo. Essa ideia eu vou copiar. Então, não depende do meio, depende de quem gerou, que é a massa maior, distância ao quadrado. Ok. Essa daqui é a minha ideia de campo gravitacional que eu vou copiar. Quando eu faço essa comparação, eu estou querendo exatamente a mesma coisa. Qzinho vezes o campo elétrico é igual a K, né, depende do meio, Qzão, Qzinho, que eu vou cortar, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos cortar esse negócio. Cortei. Então, eu estou querendo dizer que, vamos destacar, né, como destaquei o outro, que o campo elétrico, assim como o gravitacional, depende do meio, mas depende de quem gerou esse campo e depende da distância ao quadrado, quase. Então, esse aqui é o meu campo elétrico. Isso aqui é uma fórmula para discutirmos campo gerado por uma única carga. Como eu sei, Carlos, que campo é esse aqui? Que campo gravitacional é esse aqui? É o gerado pelo nosso planeta, Mzão. E esse campo elétrico aqui foi o campo gerado pelo Q. Opa, pelo Qzão. Foi um campo gerado pelo Qzão. Então, qual que é o papel do Mzinho aqui? Sofrer ação do campo. Sofrer ação do campo. Ok? Qual que é o papel do Qzinho aqui? A mesma coisa. Tá certo? A mesma coisa. Vou colocar aqui só sofrer. Vai sofrer. Ok? Vai sofrer. Então ele vai sofrer a ação do campo. Que ação é essa, né? Que ação é essa? O Mzinho está aqui só para sofrer força e o Qzinho também está aqui só para sofrer a ação do campo, que é a força elétrica. Então foi exatamente isso que ele fez lá naquele slidezinho lá, ok? Foi exatamente isso aqui que ele fez naquele slide, foi o que ele demonstrou lá, ok? Aí voltando para lá, ok? Voltando para lá. Então, voltando lá. Tem jeito, não tem que fechar mesmo. Então, voltando para lá, eu tenho exatamente isso aqui, ó. Foi o que ele fez aqui, ok? Beleza. Então, a nossa questão aqui, ó. Então, foi justamente o que aconteceu aqui. Foi que ele mostrou que esse campo depende exclusivamente do meio, que é o K, depende da carga, do Qzão, né, e depende da distância entre eles. Foi exatamente isso que ele mostrou. Bem, aí ele colocou aqui, né, começou a falar de campo resultante. Eu vou resolver alguns exercícios sobre isso também, né? Começou a falar de campo resultante, por exemplo. O campo resultante sobre o Qzinho, eu tenho três cargas, olha, como se fosse quase que um triângulo aqui, né? Q1 positiva, Q2 positiva, Q3 negativa. Então vamos na ordem. Q1. Q1
faz um campo E1 que é para fora, sempre para fora. Lembra que a força aqui é uma força de repulsão e o Qzinho sempre acompanha a direção do campo quando próxima de um Qzão positivo? Então é isso mesmo. Q2 também positiva, então a reação de Qzinho é a mesma. A favor do campo elétrico, ela vai embora, não vai? Que é positivo com positivo, então o campo é a favor dessa trajetória de ir embora aí. E a carga negativa é o contrário, veja bem, o campo aponta para ela, e o movimento da carga de prova positiva é sempre a favor do campo, quando próxima de uma carga negativa, beleza? Então, o campo resultante aqui é a soma desses três, beleza? É a soma desses três. Falei de forma muito geral, tá? Muito genérica. Depois eu vou resolver alguns exercícios específicos falando sobre isso, ok? Aqui não precisou fazer decomposição de nada, não precisou fazer nenhuma conta mais elaborada aqui. Nem mesmo falar quem é o campo maior aqui, tá? Mas deu para ter uma ideia, né? Isso aqui é uma representação vetorial. Calcular o módulo é outros 500, como diz o outro. Então, linhas de força. O que são linhas de força? Bem, linhas de força, elas servem mais para orientar, tá? Então, quando a carga é positiva, até coincide, tá? Uma coisa eu sei, é vetor campo elétrico. É você desenhar um vetor, uma entidade física que tem direção, sentido e módulo. Outra coisa é você desenhar linhas, tá? Linhas deformam, né? Linhas consegue, quer ver? Ótimo exemplo aqui, ó. Linhas deformam. Essas linhas aqui, ó, isso aqui são linhas, ó. Coloquei duas cargas de sinais contrários, uma próxima da outra. Então, esses vetorzinhos, essas setinhas menores aqui, ó, elas são setinhas que representam o campo. Então, o campo sai da positiva e vai em direção à negativa. Aqui fica mais claro o que é linha do que é campo, né? O pessoal costuma confundir. Então, essa setinha que você vê, ela só orientada. O que é orientada? Ela está apontando sempre para fora da carga positiva e sempre para dentro da carga negativa. Então, isso é uma orientação. Você não está vendo ela fazer curva, né? Você está vendo ela acompanhar uma curva, você não está vendo ela torta, vamos dizer assim, desculpa o termo, né? Agora, as linhas, você percebe as linhas tortas, ó. As linhas, elas saem do positivo e vão para o negativo. As linhas, elas deformam, elas ficam tortas, né? Então, elas não são vetores, né? Só para ficar bem claro aí, elas não são vetores. Então, quando você olha para uma figura igual a essa daqui, ó, você tende a falar o seguinte, ó, mas calma aí, não está coincidindo não, cara. Se eu for desenhar em um ponto aqui, eu vou falar que aqui tem um campo aqui na mesma direção e sentido dessas linhas. Coincidência, né? Porque aqui, quando eu tenho duas cargas próximas, você percebe uma diferença grande, né? E bem didática, né? Olha só, as linhas aqui, os riscos, né? E as setinhas pequenininhas, né? As setinhas pequenininhas representam o campo. Ótimo. Então, agora que eu sei a diferença entre linhas de campo e o próprio campo, né? Vamos dar sequência aqui. Então, o que eu tenho aqui são linhas de campo e o de vermelho, linhas, é como se ela servisse também só para nos orientar. Se eu tenho que desenhar o campo aqui, ó, no ponto 1, vou desenhar um E1 aqui, Carlos, no ponto 1. E aí, para que lado que eu desenho ele? A linha passando aqui. Então, ele tem a mesma direção e sentido da linha. Ele acompanha a linha, tá? Vamos voltar rapidinho no aplicativo. Ela é tangente à linha. Ela vai acompanhando aqui, ó. Acompanhando a linha. Então, ela tange a linha em vários pontos, ok? É o que acontece aqui. É que aqui tem uma carga isolada, então as linhas estão coincidindo com os vetores, estão retos, com a direção dos vetores, né? No ponto 2, como é que eu faço aqui, cara? Como é que eu represento? Igual ponto 1, né? Não, diferente, cara. Ó, o vetor é maior. Por quê? Porque eu estou mais próximo da carga aqui, ó. Esqueceu que tem um quadrado aí na distância, né? Tem um quadrado inversamente proporcional à distância. Então, à medida que eu aproximo, esse vetor aumenta assim. Se eu dobrar a distância, o meu vetor fica 4 vezes menor. Se eu dividir a distância por 2, o meu campo vai ficar 4 vezes maior, né? Então, voltando lá.
eu tenho um vetor aqui bem maior. Esse vetor aqui, que seria o 3, né, ele tem o mesmo módulo do 2. Né? Por quê? Acompanha aqui o raio. Essa linha pontilhada de azul aqui, ela está aqui só para mostrar que eu estou à mesma distância, tanto em 2 quanto aqui, que seria 3, né, provavelmente, eu estou à mesma distância. Então, aí ele vem a maldade, né? O vetor 3, né, digamos que tem 3 aqui, o vetor 3, o campo elétrico 3 é idêntico ao vetor 2. Uai, meu só, mesmo módulo, tá? Mas e a direção? E o sentido? Vetor é mais do que um número. Então, eu tenho aqui esse vetor em uma determinada direção, apontando para um determinado, né, tem um determinado sentido aqui, e aqui mudou. Então, esses vetores são diferentes em direção e sentido, mas em módulo, em número, eles são idênticos, ok? Aí, a única comparação que ele faz aqui entre o vetor 1 e 2, né, que ele fala que o vetor 1 é menor que o 2, porque ele está provavelmente a uma distância, eu ia chutar o dobro aqui, né? Mas eu não posso olhar para uma figura de física e achar alguma coisa, né? Então, digamos que fosse quase o dobro aqui, né? Então, a única coisa que eu posso afirmar, em módulo eu poderia afirmar que o campo 2 é igual ao 3, né? Considerando que esse aqui é o 3, mas eu não poderia falar que o vetor campo elétrico em 3 é igual ao vetor campo elétrico em 2. Eu não posso falar isso. Por isso que as questões... mas você você não ensinou e cobrou isso na prova. Bem, as questões é uma vírgulazinha. Tem muita maldade em algumas perguntas. Então muita atenção. Uma coisa é eu falar assim, o módulo do vetor campo elétrico 2 é igual ao módulo do vetor campo elétrico 3. Você é ótimo, maravilha, ótimo, tá certo mesmo. Agora, se não afirmar qual das três, né, direção, sentido ou módulo, abre o olho, porque o vetor ele tem essas três características, certo? Então, essas linhas pontilhadas é só para dar uma noção de distância, ok? E aqui ele só está querendo mostrar que toda carga negativa, né, positiva, perdão, quando próxima a uma carga negativa, tende, né, a ir na direção do campo. Esse termo que aparece toda hora aqui, né, que eu quase não tenho falado nele, pontual, significa que aqui está representado de forma bem didática, né, as esferas grandes e tudo mais, só que para que você não fique preocupado por hora, né, por enquanto, tem discussão no conteúdo de vocês e tem algumas questões que exigem isso, para você não ficar preocupado com o tamanho da carga, aqui eu ponho de forma didática, para quê? Para você saber que esse quesão é a carga que está mandando, para pegar aquela ideia sua de gravidade, né, e o planeta é o emisão. Então, é só para destacar. Mas quando eu falo que vamos colocar algumas cargas de prova positivas próximo de uma carga pontual negativa, eu não estou nem aí com as dimensões das cargas. Eu estou desprezando as dimensões das cargas, ok? Então, aqui as cargas positivas vão de encontro, vão a favor do campo elétrico. Mas que campo elétrico é esse, cara? O campo elétrico da minha carga, ok? Da minha carga de referência. Então, as linhas de campo apontam para ela, consequentemente, o campo também vai apontar. Né? As linhas de força geradas por uma carga pontual negativa são retas que convergem, que concentram. É a mesma ideia de campo. Né? As linhas. Então, para que mais esse conceito, cara? Esse negócio de linhas de força? E você fala de campo. Bem, as linhas de força são só para te dar uma orientação, tá certo? Só para te dar uma orientação. Não dá para falar e nem seria correto, né? Falar tudo de uma vez só. Mas as linhas, elas são muito interessantes quando acontece isso aqui, ó, para a gente identificar aonde eu vou discutir. Olha só, as linhas aqui, elas estão mais próximas, bem mais próximas do que quando elas estão aqui. Ó, o quanto elas estão separadas aqui, ó. Tá? Olha o quanto elas estão separadas aqui. Então, essa proximidade aqui, ó, essa proximidade de linhas, que eu posso até falar de densidade de linhas de força, olha que legal, um conceito novo aí. Como eu posso falar de densidade de linhas de força, onde as linhas são mais densas, e vocês verão exercícios sobre isso, o pessoal adora cobrar isso, onde as linhas são mais densas, o campo é mais intenso. Mas é claro, cara, você está mais próximo das linhas, ótimo. Você está vendo que o campo está aqui, mas vão surgir questões onde nem sempre eu sei a origem, né, da carga, eu nem sempre sei a fonte
geradora do campo. Eu só tenho as linhas, só enxergo as linhas da minha frente. Aí, às vezes, eu sou obrigado a olhar se as linhas estão mais próximas aqui. À medida que eu vou andando aqui, ó, na direção da carga negativa, as linhas vão aproximando. Aí, às vezes, eu nem tenho acesso a essas cargas, mas eu percebo que as linhas estão aproximando. Então, naquele sentido, o campo está aumentando. Né? E se eu perceber que as linhas estão afastando, naquele sentido, o campo está diminuindo. Ok? Beleza, então. Vamos dar sequência? Campo uniforme. Ok? Campo uniforme. Como que eu faço para uniformizar um campo, né? Eu fiquei o tempo todo falando de uma única carga, né? De duas cargas, uma próxima da outra, poderia mudar aqui, duas cargas negativas, né? Ou duas cargas positivas. Observe que duas cargas positivas, o campo, né? Deixa eu ver se tem como colocar a linha aqui. Não. O campo, ele, tá vendo que o campo afasta, aqui também afasta, né? Aqui eles estão meio contrariando, tá vendo? Aqui no meio, ó, as linhas saindo daqui da positiva, saindo daqui também, estão se contrariando. Isso vai ser importante, né? Fotografem essa imagem aí. A negativa, a mesma coisa, só muda o sentido, mas a ideia é a mesma. Olha só, imagina você aqui no meio, né? Tem como ter um campo resultante aqui no meio? Já que eu falei bem superficial lá de campo resultante, né? Olha só, se você olhar para uma carga, o campo está indo para ela. Se você olhar para outra, está indo em sentido, mesma direção, mas sentido contrário. Então, tendência aqui, no meio aqui, se as cargas são idênticas, é o campo ser nulo. O mesmo acontece para a positiva? O mesmo. E fica até mais fácil, ó, nesse exemplo aqui, percebermos isso. Ó. A gente está vendo aqui, ó, claramente que são contrários. E o campo uniforme é quando ele distribui várias cargas negativas ao lado de várias cargas positivas. Então, essa região aqui do meio, principalmente, ó, é onde o campo está mais uniforme. Aqui ele tende a inclinar um pouquinho, porque está chegando nas extremidades, olha só. Ele tende a inclinar um pouquinho, aqui levemente. Aqui, ó, essa região aqui do meio é onde ele está mais organizado, olha só. Aí junta, desculpa a expressão, né, a fome com a vontade de comer. Sai linhas do positivo e as linhas querem ir para o negativo. Então, uma coisa compensa a outra. O campo que é gerado aqui no meio, ó, pela carga positiva, é para a esquerda. E a carga negativa gera campo para que lado? Aqui no meio, para a esquerda também. Né? Por que eu estou frisando que aqui no meio? Porque do lado de cá, da carga positiva, do outro lado da carga negativa, né? Perdão, aí o campo está indo para a direita. Ok? Então, e aqui nas cargas positivas, se eu olhar o lado de cá que não me interessa, tá? Aqui o campo está indo para a direita. Tá certo? Direita do lado de cá e do outro lado lá também. Então não me interessa, me interessa aqui, ó, no meio. E quanto mais no meio, mais certeza eu vou considerar essa região toda com campo uniforme. Mas vamos ser chato? Um meio aqui é onde o campo, nesse miolozinho é onde o campo está mais uniforme, ok? Então, é o que ele vai falar agora, tá certo? Vai falar de cargas de campo uniforme, ok? Que eu coloco, na verdade, duas placas paralelas com cargas de mesma intensidade, né? Por que mesma intensidade? Porque para cada campo que sair de uma carga positiva aqui, eu quero que ela encontre uma correspondência lá na frente, que é uma carga negativa. Entendeu? Eu não quero uma região com mais elétrons, digamos assim, não vamos pensar aqui, né, no positivo, acho que é melhor, com mais cargas positivas, no caso, é uma placa mais carente em elétrons, com mais linhas saindo do lado de cá do que chegando lá. Né? Se lá tem pouco elétron do outro lado, vai sair linha pra caramba do lado de cá e não vai ter correspondência do outro lado. Então vai ficar um campo intenso aqui, ó, no vermelho, e lá do outro lado no azul não. Então, eu quero uma coisa igualmente distribuída, ok? Então é isso que espacialmente eu chamo de campo elétrico, ok? Uniforme, tudo bem? Aqui tem uma vantagem bem grande, que qualquer região que eu for analisar aqui, independente da distância, se eu estou mais próximo da positiva ou negativa,
ou carga negativa, em qualquer lugar que eu for, o campo é o mesmo. É como se eu estivesse andando na superfície da Terra. Eu não considero o G igual a 10 metros por segundo. Então, à medida que eu estou andando na superfície da Terra, eu estou considerando que esse G, estou considerando que o planeta Terra é duas coisas. Os terraplanistas vão xingar aí, né? Primeiro, estou considerando ela uma esfera perfeita, nada de achatada nos polos, perfeita. E outra questão, né, que eu estou forçando, né, forçando em falar que ela é esférica perfeita e forçando no sentido que ela é homogênea. Não, tem lugar que tem mais minério do que outros, tem lugar que é mais denso do que o outro, tem lugar que tem um lençol d'água, tem lugar que tem gruta, né? Então, a densidade do planeta, obviamente, não é uniforme. E eu estou fazendo uma aproximação grosseira, né? Então, isso aqui te dá uma ideia lá de campo, campo gravitacional, né? Você andar numa certa região, num certo espaço, considerando que o G é igual a 10. Beleza? Tem alguns conceitos aqui, galera, que eu sei que vão ficar mais claros, ou você vai pensar, para que serve isso, meu Deus? Você vai ver na hora dos exercícios, tá certo? Se um campo ele é variável, ou seja, tá vendo que as linhas aqui são mais distantes uma das outras, né? Porque o campo aqui, ó, nessa extremidade é bem diferente daqui. Tudo bem, Carlos, eu já entendi. Porque se você olhar a fórmula, você vai ver que realmente depende da distância. Então, ótimo. Você entendeu, então. E aqui, nesse interior, não depende, tá? Então, até a fórmula vai mudar, beleza? Bem, continuando aí, eu vou falar disso daqui depois graficamente, tá? Eu só quero discutir um pouquinho uma ideia de blindagem eletrostática, tranquilo? Nós vamos discutir isso. Vamos atritar um metal, né, com um pano, uma lã, né, garrafa, uma latinha com uma lã. Então, quando eu vou fazendo isso aqui, eu vou dando, né, cedendo elétrons para essa latinha. Ótimo. Então, quando o condutor, né, carregado atinge esse equilíbrio eletrostático, né, uma distribuição uniforme das cargas aqui, né, ela fica distribuída exclusivamente em volta da superfície metálica. É isso que eu quero evidenciar aqui. Tá, e dentro da latinha, Carlos, como é que é o campo? Dentro da latinha não tem campo, beleza? Dentro da latinha não tem campo elétrico, beleza? Opa, não tem campo elétrico. Tá, e se eu pegar uma estrutura um pouco diferente de uma latinha, né, como fosse uma porca gigante aqui, se eu colocar o eletroscópio, lembra do eletroscópio com as perninhas para cima aqui? Se eu colocar ele próximo na região externa, onde eu tenho cargas, tá? As folhas se abrem mostrando que existe cargas em volta da superfície, ok? Porém, se eu colocar o eletroscópio no interior do recipiente, da porca, ou se tivesse como, né, essa latinha está aberta aqui em cima, toda aberta, né, e eu colocasse a esfera, né, a extremidade do eletroscópio lá dentro da latinha, ele não manifestaria, é como se não existisse carga aqui no interior. Não existe, na verdade, né? A carga vai toda para a superfície. Então, essa região aqui interna, ela não tem. Isso é muito comum, por exemplo, vou dar uma aplicação, o seu celular, tá? Seu celular, ele, o seu celular, ele se comunica com ondas eletromagnéticas. Então veja bem, tudo bem, você está estudando agora campo elétrico, você vai estudar no futuro campo magnético, né? Quando eu junto esses dois grandes essas duas grandes teorias, esses dois grandes campos, eu formo o que eu chamo de onda eletromagnética. É uma das aplicações dessas duas teorias. Ótimo. E eu tenho diversas aplicações, microondas, celular, né, raio-x, outras radiações que trabalham que tem um princípio, né, perdão, uma natureza semelhante a campo elétrico e campo magnético. Tá, tudo bem, eu vou entender isso melhor lá no final, lá no meu volume 3, quando eu estiver quase encerrando lá a minha frente C. Depois que eu estudo campo elétrico, campo magnético, junto essas duas teorias, uma das coisas que eu vou estudar lá na frente é a teoria eletromagnética. Mas só para ter uma noção,
melhor do que seria essa nossa blindagem eletrostática é o seguinte: se eu pego um celular, que toda a comunicação do celular é eletromagnética, você não vai fazer isso, por favor. Eu fiz, né, e perdi um celular. Você não vai fazer isso, tá? Não faça isso em casa. Você vai pegar um celular, você não vai pegar um celular. Você vai lembrar que eu fiz isso e não foi legal. E se você envolver, a título de curiosidade, se você envolver com papel alumínio comum que você compra em supermercado, o celular todo bonitinho, embrulhar ele bonitinho com papel alumínio, você pode ligar para ele que vai dar fora de área, beleza? Pode ligar para ele que vai dar fora de área, ok? Porque você acabou de fazer uma blindagem eletrostática, ou seja, você colocou um dispositivo que se comunica eletromagneticamente, vamos dizer assim, né, com o meio, e você blindou ele, ou seja, no interior desse papel alumínio não tem manifestação de ondas eletromagnéticas. Então não dá para criar um campo magnético dentro dessa estrutura metálica. Então, por que seu celular vai dar fora de área? Porque a torre não vai conseguir comunicar com ele. Beleza? A torre não vai conseguir comunicar com ele, não vai conseguir localizá-lo, né? Porque não consegue mandar um sinal para ele responder. Tá certo? Bem, isso acontece muito quando você passa em determinadas viadutos, estrutura metálica, elevadores. Então tem alguns lugares que a gente costuma entrar com o celular que o sinal desaparece. Né? Uma explicação é essa, tá ok? Então, galera, o que acontece? Aqui é a mesma coisa, tá? Dentro do interior aqui não há essa blindagem. Depois eu vou discutir isso de um ponto de vista gráfico, tá? Vou mostrar que acontece com o campo magnético, que eu estou falando que é zero aqui no interior. Vou olhar isso graficamente e como que ele é do lado de fora, ok? Aí vem uma situação muito comum, né? E já vi as explicações mais diversas, né? Acontece que você está lá no lugar mais seguro. Eu gosto de falar que esse aqui é o lugar mais seguro. Quando está chovendo, caindo raio, o lugar mais seguro que tem é um carro metálico, tá? Por quê? Toda a estrutura metálica aqui, ó, vai fazer com que essa descarga elétrica fique em volta do carro. E como muitos dizem, né? Não tem absolutamente nada a ver com os pneus. Ah, não, mas que o pneu é de borracha, eu não vou tomar choque. Não, não tem nada a ver. Pneu pode estar sem pneu aqui, tá? A questão é, você está dentro de uma estrutura metálica onde o campo magnético, que é no interior do carro, que é onde você está, esse campo magnético não, perdão, eletromagnético poderia ser. Esse campo elétrico não se manifesta dentro do carro. Então não há campo magnético no interior do carro. Isso vai ficando mais claro mais à frente, que eu vou discutir diferença de potencial, que está relacionado com o choque, por que eu não tomo choque aqui no interior. A princípio vai ficar uma teoria um pouco aparentemente incompleta, porque eu, por enquanto, só vou falar com você que não há campo magnético elétrico, ou tristeza, elétrico dentro do veículo. Beleza? Dentro do veículo. Então a carga fica toda do lado de fora. Carlos, como é que eu faço para sair desse carro depois que eu tomo um susto danado, caiu um, uma descarga elétrica desse tamanho aqui no meu carro? Você vai ficar quietinho, tá? E vai esperar esse carro descarregar, né? Alguém te salvar ou você encostar numa parede, num muro, num poste, encostar o carro, tá? Para ele descarregar, fazer como se fosse um fio terra. Não confiaria também não, tá? Eu ia preferir a empresa de energia chegar e jogar uma corrente, um cabo de aço para realmente, né? Há outras questões também importantes demais, demais, demais. Nossa, eu quero até olhar para a cara de vocês e falar isso. Gente, se você procurar no YouTube, você vai ver gente morrendo de graça, né? Porque fios de alta tensão, né, que caem no meio da rua por algum acidente, algum carro bate num poste, enfim, alguma descarga elétrica, inclusive, né? E esse fio chega a cair até ele não desliga automaticamente. Até alguém ligar para a empresa para ela desligar aquilo ali, não passe nem perto. Aquilo ali tem uma tensão absurda. É muito comum ter um cabo passando em frente à sua casa com 15 mil volts ou mais. Né? Então é um absurdo. E tem uma carga que você vai estudar logo à frente, uma carga elétrica absurda. Você já falou de carga, né? Corrente elétrica absurda. Então, já cansamos de ver gente tentando afastar esse cabo de aço com alguma madeira, porque sabe que a madeira é isolante, alguma coisa do tipo, e se deu mal.
né? Ou um cabo de aço, um fio de alta tensão caiu dentro do carro e tentou sair. Ah, mas eu vou sair, vou abrir a porta, vou pular de uma vez. Você só tá seguro, tranca fecha esse vidro, beleza? O carro, tranca esse carro. E por nada, enquanto alguém não chegar, alguma empresa de energia não chegar para te salvar, você não sai. Se você for jogar no YouTube, você vai ver muita gente que morreu de graça nisso aí, beleza? Então, isso aqui é o princípio da blindagem. Esse raio pode bater aqui, ok? Que a carga vai ficar toda em volta, tá certo? O pneu aqui vai influenciar aqui, cara. Pensa a distância entre a nuvem e seu carro. Já conseguiram romper essa resistência aqui, tá? Que é pular do carro para o chão para quem já saiu de uma nuvem e pulou no seu carro? Então o pneu aqui não está fazendo menor diferença. E você tá, carinha, observe que a carinha dele está feliz do mesmo jeito, está feliz do mesmo jeito aqui. Então isso aqui é o que nós chamamos de blindagem eletrostática. Que a gente vai aprofundar talvez isso aqui é só ver graficamente, né? Que o campo elétrico aqui dentro do interior do carro ele é zero, por isso que você não toma choque. Beleza? Tranquilos? Bem, para não exceder muito, eu vou deixar os exercícios para uma próxima aula. Tranquilos?